Queridos, como se trata de um culto de Santa Ceia, primeiro eu quero agradecer as orações que os irmãos fizeram por minha viagem. Cheguei agora no final, no início da tarde. E muito obrigado pelas orações, tudo concorreu conforme o programado. Querido, nós temos lido um texto que eu gostaria de tomar por base para trazer uma mensagem voltada para a Santa Ceia. O reencontro do ser humano com Deus. Quando nós analisamos o texto, nós encontramos um momento ímpar, um momento de uma reconciliação. Se nós observarmos o encontro de Maria Madalena com Cristo, era um recomeço depois de uma grande decepção humana, psicológica, física, que desestabilizou todo o seu contexto psicossomático. Se nós voltarmos ao livro do Gênesis, o capítulo 2 do livro do Gênesis, o versículo 9, tem um texto que, como a Bíblia ela é tomada de tipologia, simbologia, o versículo 2 diz, capítulo 2, versículo 9: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então a Bíblia mostra que quando Deus ele estabelece a criação humana, ele faz brotar, ele lavra, ele planta um jardim. E no contexto para colocar o homem neste jardim. A Bíblia diz que Deus fez brotar da terra, dentro do contexto do texto, no nosso vocabulário, 3 tipos de árvores. Uma árvore de alimentação física, uma árvore conhecida como de todas as espécies, uma árvore boa, que dava fruto bom para se comer. A segunda árvore, subentendo-me como um fruto da vida espiritual, um símbolo do Espírito Santo. E a terceira e última árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Esta onde estava todo o poder e desvendamento da história. Alguns eruditos tomam como um símbolo de Cristo esta última árvore. Então diz a Bíblia, no mesmo capítulo 2, versículos 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Em algumas versões diz: não comerás e não tocarás. A Bíblia diz que Deus pôs o homem no jardim para cuidar, para lavrar, para cuidar e o cultivar. Porém, na sequência, depois que Deus estabelece o homem e o ordena para que de todas as árvores tivesse liberdade, exceto não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem nela tocar. Se nós observarmos o contexto, os irmãos observem que na sequência, o homem já estabelecido viu Deus que não era bom que ele estivesse só. Então Deus lhe deu uma companheira que, seguindo a ordem da escrita da cronologia bíblica, veio após o que eu acabara de falar, quando o homem já estava estabelecido no jardim e Deus já tinha lhe dado a ordem. Então, quando a mulher entra no cenário, os irmãos hão de convir que é o homem que dá esta instrução a ela. O ser humano, o homem, o Adão,
vai passar para Eva como ela deveria se comportar diante das ordenâncias de Deus, partindo do pressuposto racional. Então, se desencadeiam. Se nós analisarmos numa ótica crítica construtiva, quando Paulo vai advertir e não vai dar razão, no capítulo 2, salvo engano, de 1 Timóteo, quando ele aconselha acerca do erro de Eva, ele diz que não foi Adão que cedeu, que foi tentado, mas sim Eva. Isso implica nos dizer, dentro desta razão, que Adão já tinha sido tentado a desobedecer a Deus, porque eu não posso tomar alguém como exemplo para não justificar o meu erro, se eu já não passei por aquilo. Eu só posso tomar alguém como exemplo para que eu sirva e o tome, se ele já foi tentado aquilo. Por isso que Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele já passou por tudo, então ele pode ser dado como exemplo. Então, quando a serpente percebe que não consegue enganar o homem, então ele vai abrir um diálogo com Eva. E observem que ele vem com um questionamento. Tudo em paz, havia relacionamento, havia o fruto da vida. O homem, a mulher, utilizava-se da árvore da vida. Ela podia comer de todas as árvores, exceto a última, a terceira árvore, e nem nela tocar. Então vem Lúcifer e tenta ludibriar a mente, contextualizando a realidade. Foi assim que Deus disse, que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Então Eva diz, não, Deus não disse assim. Ele disse que de todas as árvores do jardim a gente pode comer, com uma observação: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa a gente não pode tocar, porque no dia que nós tocarmos, certamente morreremos. Então Lúcifer entra pela primeira janela. O ouvir, o crer vem pelo ouvir. Então ele diz, não, vocês não morrerão. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem desta árvore, vocês vão ser iguais a ele, vão ser deuses. Vocês vão conhecer o que é bem, o bom e o mal. E ele sai de cena. Ele lança ao ouvido de Eva. Se nós, usando a razão humana e o contexto literário, vamos perceber que nada aqui foi imediato. Tem uma sucessão de tempo na sequência. Então, aquilo que a gente ouve, ora, ele vai ficar. Então, isso implica dizer que aquela mensagem ficou perturbando Eva. Será que é verdade? Será que a serpente tem razão? Será que se nós tocarmos, vai dar certo? Então, diz a Bíblia na sequência, algumas versões diz que Adão foi com ela, estava com ela. Então ela vai e agora vai ver. A Bíblia diz que ela para, o parar é por minha conta, mas ela tinha que parar. Ela para em frente à árvore da observação. Ela para em frente à árvore do conhecimento, do bem e do mal. E o texto diz, e vendo-a, e vendo, ver é olhar. E aquilo que a vista vê, o cérebro fotografica. Então agora vem o ouvido, que ela ouviu que nada aconteceria, e vem a impressão. Ela viu que a árvore era boa de se comer e boa para dar sabedoria, conhecimento. Aí a fotografia e a concepção. Então desce para o coração e concebe. A Bíblia diz que ela pega da árvore, tocou e comeu. Vejam que quando ela come, nada acontece. Está no texto. Ela come, não morre. Ela come, não acontece nada do que Deus havia advertido. Ela continuou do mesmo jeito. Ela continuou saudável. O fruto era bom. Então, veja o que é que ela faz. Diz a Bíblia, já que ela viu que nada aconteceu, ela pega e dá ao seu marido. Quando Adão, obviamente, usando a fragilidade, ver que nada aconteceu com a esposa, obviamente que Eva tem razão.
a serpente tem razão. Deus disse, não sei porquê, porque ela comeu e não morreu. Mas quando ele comem, os olhos se abrem, a vergonha vem e perceberam que estava nus. Se os irmãos observarem, então aqui só acontece quando os dois comem. Quando o homem come, a vergonha aparece. Tentam esconder com algumas folhas e percebem a diferença. Portanto, vejam que de todos os seres viventes na face da terra, na criação, a mulher foi a primeira a tocar na árvore. A mulher foi a primeira a cometer o erro, tornando-se emissária do pecado. Vejam que começou por aqui, porque a mulher não foi feita para ser submissa, ela foi feita para ser companheira. Mas por conta disso aqui, é o que Paulo diz, não foi Adão que cedeu, mas a mulher. Então toda a submissão, toda a separação, sobretudo no contexto oriental, veio para a mulher. Então vem as sanções. As sanções, Deus chama cada um a responsabilidade. Deus agora pune a serpente de uma forma taxativa, pune a mulher na submissão ao marido e na dor do parto, e pune o homem acerca do sobreviver. Vai suar, vai ralar, e para que o homem não voltasse mais, veja o quanto isso foi grave. Gálatas 5, 19 a 21, você vai ver que as obras da carne começam aqui. Não vou ler, mas se você ler depois, Gálatas 5, 19 a 21, você vai ver as obras. A Bíblia diz, obras da carne. Obra é o resultado de uma ação. Quando você chega no versículo 22, ele muda, fruto do Espírito, ou seja, a carne, obra, fruto, Espírito. Então, Deus fecha o jardim com um objetivo, para que nem o direito mais de o homem comer a segunda árvore ele ter, porque a Bíblia diz que Deus fecha o jardim com um objetivo, querubins e espadas de fogo, para que o homem não volte e coma da árvore da vida. Então, as duas árvores, a árvore da vida e a árvore, a última, do poder e da ciência, foi tirada do homem. Então, fica a obra carnal, fica as obras da carne, o fruto carnal para alimentar a carne. A partir daqui, o homem, o ser humano, é afastado, destituído da presença de Deus. Se os irmãos observarem, em todo o Velho Testamento, Deus trabalha, Deus insiste, trazendo o projeto espiritual, depois de muitas alianças quebradas, entre elas esta, a adâmica, ou adâmica e edêmica, conhecida assim, também a do governo humano, com a geração de Noé. A aliança que veio com Israel, veio, mas Israel também quebrou. Vejam que quando termina o Velho Testamento, vem o conceito, onde Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz que por um homem, porque a ordem, as sanções era do homem, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 14, disse Paulo, portanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ele está falando de dois períodos, o período da inocência, quando ele diz que o pecado não foi imputado a Adão, mesmo com aqueles que pecaram, porque não havia lei, e também com Israel, por conta da lei. Então, a lei que Deus deu a Israel não pôde justificá-lo. O sangue de novilho não pôde justificar a Israel, porque o pecado e a morte abundou. O pecado e a morte prevaleceu. Então aqui parte o princípio lógico.
por meio do pecado. O que dá força à morte é o pecado, porque a morte é a recompensa do pecado. E desde Adão até o último dos profetas, ninguém conseguiu vencer a morte, porque todos pecaram. Então, no último profeta, a falta de respeito e de honra a Deus o leva ao silêncio. Deus usa Malaquias para Israel, o projeto espiritual. E Deus disse: vocês dizem que o pai merece honra ou respeito, e o Senhor merece respeito. Se vocês dizem que eu sou pai de vocês, onde está o meu respeito? Se eu sou Senhor, cadê a minha honra? Malaquias falando com Israel, porque Deus disse: até os animais que vocês estão trazendo para o meu altar, a minha aliança, são aleijados, são cegos. Ou seja, não havia comprometimento, porque a morte reinava com o pecado. Então, quando tudo parecia não ter mais jeito, quando João faz menção da nossa condenação, por isso que este culto tem que ser muito celebrado, porque quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está falando para gentios, e ele está dizendo aos gentios que nós, como gentios, estávamos no mundo, mortos, condenados pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes de vida, pela concupiscência da carne, vivendo no mundo, sem Deus, sem paz, sem aliança com Israel. Éfeso 2, então Paulo diz que nós, antes da cruz, já estávamos condenados. A nossa culpabilidade diante de Deus, desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei, a morte e o pecado predominou. Porque João, no capítulo 5 do Apocalipse, ele está falando de um juízo, e ele diz que Deus, em favor de nós, fez uma petição. Ele diz que Deus mandou procurar alguém que intercedesse, que assumisse a nossa causa, um advogado, um promotor, alguém que pudesse defender diante dele a nossa culpa, justificar diante da morte, do inferno e do pecado a nossa inocência. Aonde procurar? Ele disse: no céu, na terra e debaixo da terra. Veja o potencial do amor. João diz que procuraram, mas voltaram com o relatório dizendo: ninguém foi achado digno, ninguém quis assumir a nossa culpa, ninguém quis assumir a nossa causa. Não havia relacionamento íntimo, havia separação, havia condenação. É aqui que acontece algo que eu acho lindo. Segundo Paulo escreve aos Filipenses, com base no capítulo 2, quando ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quis assumir a nossa culpa, aparece uma voz querendo assumir. Eu vou, Pai, eu vou descer, eu não vou desistir deles, Pai. Eles foram feitos para mim, e sem mim, nada do que foi feito se fez. Eu vou descer, eu vou me tornar um deles, vou sentir o que eles sentem, vou viver o que eles sentem, vou ser tentado como eles, e vou trazê-los de volta, Pai. Mas havia um problema sério, ou seja, ele é sabedoria, ele é a terceira árvore, ele é o verbo, ele é glorioso, ele é Deus, ele é glorioso, ele é Deus. É muita humilhação você largar o topo para descer, se humilhar por quem não presta. Ele disse: isso não é problema, Pai, eu estou disposto a abrir mão da minha glória, do meu poder. Eu vou me despir da minha glória, mas vou descer e vou justificá-los. Paulo diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos que estavam debaixo da lei. Ele vem, sabe o que é lindo? É que Paulo diz que a morte reinava,
E quando se fala de reino, é poder absoluto. Salvo engano, eu volto a dizer, eu fiz um estudo, fui pregar sobre o contexto da morte, e eu achei lindo que quando a gente observa o corpo humano, o poder da morte está no pecado. Então a morte veio como punição e começou a reinar porque ninguém venceu o pecado. Então, se eu morrer aqui agora, ou qualquer um de nós, daqui 1 hora, começa a primeira fase da decomposição, que são 5, só vou falar de 3 ou mais, dependente do ambiente, do clima ambiente. Se eu morro aqui agora, era o que a morte faz até aqui. A morte daqui 1 hora, vem as 3 primeiras etapas. Ela vai parar a minha corrente sanguínea. Primeira fase da decomposição. Segunda fase, parando a minha corrente sanguínea, ela vai esfriar o meu corpo. Depois que ela esfria o meu corpo, ela vai empalidecer. O meu corpo vai ficar pálido, frio, sem corrente sanguínea aquecendo. Ela tem de 1 a 12 horas para cumprir essas 3 etapas. Terminando com 12 horas, vem a putrefação. A putrefação, ela vem com o alto poder destrutivo de denegrir, apodrecer o tecido do cadáver. Ela tem de 12 a 24 horas. Por isso, precisa sepultar. Vai feder, porque com 24 horas, ela termina a putrefação, esta fase. Depois que ela termina, vem a colonização, que ela apodreceu. Aí as lavras, os insetos vão chegar para se alimentar do resto do cadáver e vai terminar no pó, na carniça de novo. Esse é o reino da morte. Ninguém conseguia vencer. Agora vem Jesus, e a Bíblia diz que ele vem para assumir a nossa culpa, o nosso pecado. Isaías diz que sobre ele foi lançada toda a nossa miséria, toda a nossa culpabilidade. Ele fica entre nós e Deus na acusação. Veja que Paulo fala aos romanos de julgamento. Ele diz de uma testemunha: quem nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele vai citando as testemunhas: a fome, a nudez, a altura, os anjos, a morte, o porvir. Não, nada. Ele não abriu mão de nada por conta de nós. Sobre ele estava a nossa enfermidade. Sobre ele estavam os nossos pecados. 40 dias foi rejeitado pelos judeus, aproximadamente. 12 anos, de novo rejeitado. 29 anos, rejeitado e condenado em meu e no teu lugar. Condenado à mesma morte. E pior, morte de cruz. A morte de cruz. Os gregos abominavam. Os romanos aceitaram para punir ladrões, escravos, revoltosos, vencidos. Era mais humilhante. O cálice da ira de Deus, o ápice da ira de Deus contra mim e contra você, vai ser aplicada simplesmente sobre ele. Condenado ele é. E quando ele é condenado, vai sofrer as sanções da condenação. Pecador, Deuteronômio 21, 22 e 23. Quando vocês condenarem alguém como pecador, ele tem que ser pendurado no madeiro. E o corpo vai ter que sair no primeiro dia para a terra não ficar maldita. Pecador. Vem a cruz. O escritor francês, Pierre Barbet, ele faz menção da crucificação. Ele diz que o cabo do chicote romano tinha um cabo curto, mas ele tinha tiras compridas de couro cruz, e na extremidade chumbos e ossos, com objetivos. Os chicotes cruz, quando batia no corpo, tinha função de inchar. E o chumbo
e os ossos dilacerar, contundir. Além de inchado, ficava dolorido. Agora 39 chicotadas. O corpo incha. A dor vem. Isaías diz que ele não abria a sua boca. Ele não reclamava. Olha para quem está ao seu lado e diz: isso não te comove? A culpa era minha. A culpa era minha. Depois de dilacerado, a crucificação tradicional era carregada pelo patíbulo. Se você lê Jesus falando em João, salvo engano 21, quando ele fala de que tipo de morte Pedro ia morrer, ele diz que iriam estender as tuas mãos e você vai ser amarrado nos seus lombos e vai ser levado para onde não querer ir. A crucificação natural, comum, era o patíbulo, a parte transversal. Porque quando a pessoa era condenada, as autoridades diziam: está condenado à morte, então se tornou perigoso. Amarra os braços no patíbulo, pendurava na nuca ou no lombo e eles saíam carregando. O escritor diz que esse patíbulo pesava cerca de 50 quilos. E ele diz que quando juntava o patíbulo com a cruz, a parte transversal e horizontal, vertical, passava de 100 quilos. E nós fomos ensinados, mesmo que a história mostre, que ele carregou a cruz inteira. Então imagina, o corpo inchado, dilacerado, 100 quilos nas costas. Olha para quem está ao seu lado e diz: será que isso não merece um glória? Será que esse amor não faz a gente voltar para casa diferente? Será que esse amor não faz a gente encarar essa ceia diferente? Humilhado pelas ruas. Eu tive o prazer, que vocês sabem, de palmilhar todo aquele metro, mensurando, vendo o sangue na mente caindo. Ruas estreitas e as turbas zombando dele. Ele poderia desistir, ele ia só querer. 9 horas da manhã, chegam no Gólgota, já cansado. Os grampos vão transpassar o seu punho e os seus pés. Levantado entre os piores criminosos, como ladrão, vencido, malfeitor, a cruz do meio, o pior de todos. A Bíblia diz que as pessoas zombavam, passavam pelo pé da cruz, autoridades, e diziam: tu não desce da cruz, tu não salvaste os outros, salva a ti mesmo, desce. E a gente crê. E ele aguentava calado. 12:00, diz a Bíblia que vem o silêncio, porque ao 12:00 começa o processo. Toda a nossa miséria, toda a nossa culpa, o julgamento está pausado, cai sobre ele. A ira de Deus vem. E o que eu acho lindo é que diz 12:00, Mateus, e ele não fala de eclipses, ele não fala de nuvem. E se você ler a ciência diz que 12:00, no termo chamado coroa, que é a parte central do Sol, ele atinge mais de 2 milhões de graus Celsius. Então veja como maior glória do sol, quando toda a força do sol é para expandir. Aí Mateus diz que 12:00, quando a nossa culpa caiu sobre ele, o sol perdeu o brilho e escureceu. Porque na cruz estavam os nossos pecados. E Paulo diz que foi contra a própria natureza. A natureza não pôde acreditar. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? 3 horas da tarde,
O corpo físico não suporta. E agora vai a decepção vir, porque a morte reinava e já fez isso, era comum. 3 da tarde ele grita: Pai, está feito. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E morreu. Veja que há decepção geral. Então ele morre 3 da tarde, partindo do pressuposto lógico, a morte pelo seu reino. Tinha que entrar às 4 da tarde, o processo da decomposição, que é 1 hora depois. 4 da tarde ele ainda está pendurado, por conta do desprezo. Porque os romanos não davam o corpo de um crucificado antes da comprovação da morte, para que ele não pudesse sobreviver. Então, 4 da tarde ele está crucificado. 5 da tarde, 2 horas passaram e ele está pendurado. 6 da noite, 3 horas depois, ele já está no túmulo. Quando ele entra no túmulo, ele entra morto, e a morte entra com ele. Só que acontece algo sobrenatural. Por quê? Porque nessas 3 primeiras horas, lembra que eu disse que a morte entra com 1 hora, e dizem que no caso dele era pior, porque o corpo dele já estava bem estragado. A decomposição não ia precisar de 12 horas na primeira fase. Com 3 horas ele está no sepulcro, e a morte entra, averigua, tem algo diferente. O corpo dele não está frio, os buracos não estão apodrecendo. O que é que está acontecendo? É que a Bíblia diz que os nossos pecados ficaram na cruz. Aí a morte chama a decomposição. Decomposição. O que é que está acontecendo? Ele não está mudando. Aí Pedro diz, dentro da razão, lógica, conjecturando, que a decomposição vai farrestrear. Aí Pedro diz, não foi achado na boca dele engano e nem nele pecado. Aí a decomposição diz, não posso fazer nada, eu só posso entrar se tiver pecado. Chama o pecado e converse com ele. Dá 12 horas e ele está do mesmo jeito, corpo aquecido, sem apodrecer, sem pecado. 3 da tarde do segundo dia, quem é que chega? Putrefação. Chegou o tempo, ele não está podre. Veja que ele ressuscitou com o corpo do mesmo jeito, sem inflamação. Ele está do mesmo jeito, não está inflamando. O que é que está acontecendo? A putrefação disse, eu só entro se a decomposição entrar. Se ela disse que é com pecado, chama ele. 3 da manhã do terceiro dia, a morte grita, pecado, vem aqui. Não posso entrar. Mas o que é que está acontecendo? A Hebreus 4, em tudo eu o tentei e em nada ele pecou. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Em nada ele pecou, ele é santo. A morte e o pecado. Tem lenço aí? Tem lenço aí. A morte e o pecado levantou a bandeira branca. Se rendeu. Quando ele se rende, ele desce. Porque a morte levava tudo para baixo. A morte levava tudo para o cativeiro. Aí ele desce, toma a chave da morte, toma a chave do pecado, toma a chave do inferno. Prega para a geração da inocência, para não ter desculpa. Pega o cativeiro, leva para cima e diz, agora mudou. Quem está em mim é para cima, é para cima, é para cima. E não é mais para baixo. Cinco horas da manhã, o mercado, o comércio de Israel fecha às 6 da sexta e só abre às 6 da tarde do sábado. Então Maria Madalena, ela agora vai amanhãzinha comprar bálsamo para o resto mortais, sem saber que papai já tinha tirado a pedra pelos anjos e tinha dado ordem para ele voltar a viver, porque ele ressuscitou. Então quando Maria, veja que não era um homem que tinha que ir, tinha que ser uma pecadora, tinha que ser uma mulher, porque foi a primeira a tocar, tinha que ser a primeira a recomeçar também. Entra com o bálsamo.
Está vazio, não tem ninguém. O desespero bate. O anjo vem de mulheres, o que vocês estão procurando? A Jesus, mas roubaram o corpo dele e nós não sabemos aonde puseram. Aí o anjo diz: não, não roubaram, ele ressuscitou. Quando ela se vira, vê um homem e pensa que é o jardineiro. E grita: jardineiro, diz aonde o colocaste. Eu vou, olha que coragem, eu vou buscar. Nós vamos buscar. Aí Maria, mestre, qual foi a primeira ação? Correr. Ela queria correr e abraçar, gente. E isso na cultura não era fácil. Quando ela faz carreira para tocar: Maria, espera! Não me toque. Eu ainda não voltei para o altar. Eu ainda não subi para o meu pai. Mas vai e diz aos meus irmãos e teus irmãos que eu subo para o meu pai e pai de vocês. 10 dias depois ele sobe. Quando ele sobe, agora está as 3 juntas de novo. O jardim estava fechado porque a árvore da vida estava bloqueada. O fruto da árvore da vida. Aí ele diz: pai, eu prometi a eles que ia te pedir para derramar o teu espírito. E não é para ele ir e voltar, é para ficar para sempre com a minha igreja, pai. E a Bíblia diz: estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Quando de repente desceu do céu um barulho de um vento impetuoso e enviamento e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que tem congresso de mulher, por isso que tem congresso de homem. Olha para quem está ao teu lado e diga: agora pode tocar, agora pode abraçar, agora pode comer, agora pode se envolver, porque agora pode. Estamos aqui esta noite para comemorar e celebrar isso. Agora pode. Fique de pé, por favor. Só para chatear, o Áquila vai louvar. Só para chatear, só para chatear. Olha para quem está ao teu lado e diga: agora pode. Independe como você chegou, Santa Ceia para você lembrar que isso foi feito. Então aproveita e adora. Se tem língua, fala. Se não tem, recebe agora. Mas reage, adora.